Olá, meus queridos irmãos e amigos, estamos de volta para continuar aqui dando uma ideia clara sobre na Bíblia Sagrada quanto a este assunto que eu julgo ser muito importante. Lembra que nós estamos falando sobre encontro marcado. O nosso subtema agora é recebido em glória. Portanto, Paulo escrevendo essa primeira carta aos Tessalonicenses, aos crentes salvos de Tessalônica, ele nos dá uma grande ideia o que é realmente ser recebido em glória, ou este encontro com o Senhor, esta reunião marcada com o Senhor Jesus, que está se dando agora, neste momento, com aqueles que estão partindo por ocasião da morte. Milhares de pessoas já foram recepcionadas, já foram recebidas em glória e na glória com Cristo Jesus. Porque a morte é apenas o começo da vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se lembra que nos primeiros versículos que nós lemos aqui na mensagem anterior, os versos 13 e 14, Paulo está nos dando uma ideia de que não devemos ser ignorantes acerca daqueles que já dormem, daqueles que já partiram, daqueles que já morreram em Cristo Jesus. Eles estão aguardando um momento especial para nos encontrarmos de novo. Como dissemos na mensagem anterior, para o cristão, para o salvo em Cristo Jesus, não existe um adeus, existe um até logo, um até já, daqui a pouco, porque o tempo passa rapidamente, como diz o salmista, e nós voamos, não permanecemos. Como disse o apóstolo Tiago, a nossa vida é como um vapor que aparece por um momento, faz um movimento, mas de repente desaparece. Como disse Jó no capítulo 14, o Senhor pôs um limite e dali não passa. Portanto, estamos sendo colhidos. Todos os dias a notícia é que pessoas estão morrendo, e entre todas as pessoas que estão morrendo pessoas salvas, pessoas que um dia tiveram um encontro com Jesus por ocasião do seu arrependimento em ouvir a palavra do Senhor, abriram seu coração, receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, e a partir desse momento há uma compreensão, como disse Paulo, escrevendo aos Colossenses. A nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória. A vida que temos agora, prometida por Jesus, em João capítulo 5, verso 24, em João 10, verso 28, é claro que esta vida está escondida com Cristo. E esta vida nos é otorgada, nos é dada, nos é conferida. E nós passaremos a viver plenamente esta vida por ocasião da morte ou por ocasião do arrebatamento. Portanto, queremos nesta mensagem falar aqui sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus a este mundo para nos arrebatar. Olha o que diz os versos 15 e 16. Dizemos, pois-vos isto pela palavra do Senhor. Espere. Estou lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e o versículo 16. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não seremos primeiro do que aqueles que já morreram, daqueles que já dormem no Senhor Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a voz de arcanjo e com a voz de trombeta, repetindo o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela graça, pela grande e infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, por este assunto tão importante, tão pertinente a nós nesses últimos dias. Ajuda-nos pela tua graça, pela tua misericórdia, a compreender
a palavra do Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja nos dando a graça de entendermos qual seja a tua vontade. Abençoa, Senhor, e assiste aqueles que me assistem neste momento através do Espírito Santo, revelando para eles aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso dizer, na minha limitação, que o Espírito do Senhor esteja trazendo para eles, através da tua palavra, a verdadeira revelação, a verdadeira interpretação deste assunto. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, nós precisamos entendermos que o segundo encontro dos cristãos se dará com Jesus, dos salvos se dará com Jesus, por ocasião do arrebatamento. Mas o que é mesmo arrebatamento? Estamos dentro desse assunto e queremos trazermos mais uma partícula deste assunto que é muito importante para a compreensão, para o nosso fortalecimento, para a nossa grande e viva esperança no Senhor. O salvo em Cristo Jesus, ele vive pela esperança. Disse Paulo que nós não vivemos por vista dos olhos, mas vivemos pela fé em Cristo Jesus. E o próprio Deus disse que se nós recuamos e nós negamos esta vida, o próprio Espírito dele não terá prazer em nós, porque o justo viverá da fé. Portanto, este assunto arrebatamento é muito rico no seu conteúdo e nós precisamos ter uma compreensão correta, porque tenho visto e tenho percebido que muitas pessoas têm tentado falar sobre este assunto. Estou falando de pessoas sem Cristo, pessoas sem Deus, pessoas que não têm esperança, cuja esperança está neste mundo e acabam estuprando, por assim dizer, o assunto, e nós acabamos por não entendermos o que está sendo dito. Mas, para dizer a verdade, para a nossa tristeza, existem muitas pessoas sendo enganadas nesse momento, porque neste momento, é nessa época, é nesse período do tempo marcado por Jesus que os falsos profetas se levantarão. E eles falarão coisas perversas para atraírem as pessoas a si, trazendo para as suas ideias, para converter as pessoas às suas ideias, mas nunca convertê-las de acordo à palavra do Senhor. Estamos aqui diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. E na sua paz, ele vai, com certeza, pelo seu Espírito, desvendar para nós este assunto que nos é muito interessante, que nos interessa muito, que é muito pertinente a nós, especialmente para esses dias. Creio que estamos vivendo os últimos dias dos últimos tempos. Jesus está voltando. Portanto, é claro, não sabemos o dia nem a hora, segundo o que disse Jesus, mas ele disse: vigiai, para que esse dia não vos apanhe dormindo. Portanto, estamos aqui alertando a você como salvo, para que possa estar preparado e pronto para esse momento. A você, meu amigo, que ainda não tem essa esperança, que você possa, através da palavra do Senhor, entender este assunto, ter um interesse pela salvação da sua alma e, nesse dia, ter um encontro com o Senhor Jesus. Enquanto isso, continuará aguardando esse maravilhoso encontro, essa segunda maneira de encontrar-se com Jesus, que é o arrebatamento. Portanto, o que diz Paulo aqui é muito claro. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que o Senhor Jesus voltará em meio alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, o advérbio aqui é para mostrar fato posterior, o que vai acontecer depois da ressurreição dos que morreram em Cristo, dos salvos que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos então arrebatados a encontrar o Senhor. Vamos ver com calma este assunto, porque dentro desse assunto haverá seis fatos que fazem parte deste momento
E eu gostaria de mostrar aqui, passo a passo, desses fatos que acontecerão. O primeiro fato que vai acontecer na volta do Senhor Jesus é muito claro, repito mais uma vez o que disse o apóstolo Paulo. A volta de Jesus em meio a alarido, a voz de arcanjo e a trombeta, ou seja, e ao toque da trombeta de Deus. É o versículo 16 que nós acabamos de ler nesse momento. E ele afirma no verso 15 que tudo isso ele está dizendo baseado na palavra do Senhor. O que ele está dizendo é o mesmo Senhor descerá do céu. Observa que aqui há um detalhe importante, ele mesmo, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Se ele está referindo-se ao mesmo Senhor, ele está falando do mesmo Jesus que veio, do mesmo Jesus que morreu, do mesmo Jesus que ressuscitou, do mesmo Jesus que ascendeu-se aos céus, do mesmo Jesus que está agora sentado à destra de Deus e prometeu voltar. Ele disse em João capítulo 14 que iria preparar lugar e quando ele preparasse os lugares, voltaria para nós, para nos levar, para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele. Portanto, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele deixa muito claro que o mesmo Senhor descerá dos céus, mas ele descerá em meio a alarido de anjos, a voz de arcanjo, em meio à trombeta de Deus. Vejamos o que Lucas escreveu sobre este assunto no capítulo 1 de Atos. Capítulo 1 de Atos, versículo 11, ele diz o seguinte: os quais lhes disseram, homens Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Observa que aqui existe algo de grande importância quando o Lucas está escrevendo aqui naquela ascensão, no momento da ascensão de Jesus, logo após a sua ressurreição. Os discípulos estavam olhando para cima, porque Jesus foi recebido em glória. E ele disse, esse Jesus que foi recebido em glória, ele há de voltar da mesma maneira como para o céu o vistes ir. Porque o versículo 9 diz o seguinte, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Portanto, a ideia da volta de Jesus a este mundo, por ocasião do arrebatamento, que por sinal é o primeiro sinal que indica a volta de Jesus, a sua primeira revelação a este mundo, que é através do arrebatamento, ele está dizendo que na volta dele será como ele foi, envolto numa nuvem. Está lá em Mateus capítulo 24, ele voltará envolto numa nuvem e todo olho o verá. É claro que neste primeiro momento, apenas os salvos o verão. Vai ser um momento simplesmente e exclusivamente para os salvos, porque aqui se trata da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos vivos e do arrebatamento de todos juntos a encontrar o Senhor nos ares. Mas cada fato será um assunto a ser tratado a partir desse momento. A partir da próxima mensagem, nós estaremos tratando sobre o segundo fato da ressurreição, ou seja, do arrebatamento. Estaremos tratando de um segundo fato, de acordo à ordem cronológica desses fatos que vão acontecerem no momento que Jesus voltar para nos levar para a eternidade por ocasião do arrebatamento. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Obrigado por nos assistir. Continue conosco. Temos mais ainda algumas mensagens dentro deste assunto para chegarmos ao momento da nossa reunião com Jesus na glória. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.